Então, eu mesmo já tive uma visão romantizada da comunhão no primeiro século, de que fosse uma coisa perfeita, quase que o céu na terra. Mas é bom lembrar que lá no comecinho já tiveram problema com as esposas dos gregos, as viúvas dos gregos, né? Elas não estavam recebendo a partilha do pão, e foi por isso que foram instituídos os diáconos. Né? Os diáconos vieram para solucionar um problema que existiu naquela comunidade primeira, que é aquilo que nós consideramos um ideal, algo romantizado. A igreja de Corinto tinha sérios problemas de divisão, né? Problemas morais, problemas que Paulo foi corrigindo durante a carta. Mas mesmo assim, Paulo dizia, já no início da carta, que eles eram a carta escrita, não por mãos, mas pelo sangue, que eles eram o bom perfume de Cristo. A mesma igreja? É a mesma igreja que depois ele vai corrigir as coisas. Né? Vocês são o bom perfume de Cristo, vocês são o meu currículo aqui, ó, que respalda a minha vida, são vocês. E depois ele corrige um monte de coisa séria pra caramba. Então, por isso que eu disse, depende de como a gente enxerga a comunidade primitiva. Se entende um ideal, nem esse ideal não existiu lá. Havia situações, haviam problemas. Ananias e Safira estavam na igreja primitiva. Né? No meio de uma moverzão, né? No meio do mover. Então, com certeza houveram situações e problemas, mas com certeza também a presença do Cristo por meio do seu Espírito Santo foi tão abundante, transbordante, que impactou, né, toda a cidade, todo aquele mundo de então, né, conhecido. Eu não sei se você concorda com o que eu vou falar, e você tem toda a liberdade de discordar, mas eu vejo que um dos equívocos nossos, ao buscar o que nós chamamos de restauração da igreja, e eu não quero entrar no mérito se isso está certo ou está errado, mas um dos equívocos nossos é julgar que a igreja primitiva de alguma forma sirva como modelo. Na verdade, o exemplo, eu não vou usar a expressão modelo, o exemplo é a pessoa de Cristo Jesus. Sim. O Ide é um irmão nosso lá de Vila Velha, uma vez ele falou comigo, cara, quando nós damos às pessoas um modelo da igreja, nós colhemos confusão. Sim. Mas se você dá Cristo às pessoas, você vê se repetir a essência do que se viu na igreja, de Atos, por exemplo. Um outro irmão falou em Vitória, eu esqueci o nome dele, é um americano, ele disse que se nós olharmos a igreja, nós veremos a nós mesmos. Se nós olharmos Cristo, nós veremos a igreja. Que legal. E aí some a sensação de paradoxo na fala de Paulo, né? Sim. A carta dos irmãos, a vida dos irmãos é uma carta aberta, é o perfume de Cristo, mas ao mesmo tempo tinha coisas tão feias para serem corrigidas. Comunhão cristã verdadeira não é ausência de problemas. Entender isso é muito saudável. Comunhão cristã verdadeira também não é o conjunto de rituais que eu faço para me sentir igreja. Aliás, eu estava pensando esses dias, estava conversando com o irmão. Né? O mundo diz assim, o mundo, né, nos ensina assim, você precisa ter, aliás, você precisa fazer para você ter, para então você ser. Mas no reino de Deus, você é, e por que você é, você faz, e por que você faz, você tem. Você acaba tendo. Mas se não tiver, também não faz diferença. Porque a base é quem eu sou. Uhum. Essa realidade se aplica na vida de comunhão também. Eu não tenho comunhão para ser cristão. Eu não tenho comunhão para fazer algo em Deus. É porque eu sou filho de Deus que eu tenho uma vida em comum com o meu irmão que é filho de Deus. Isso. E como consequência disso, nós desfrutamos de vida eterna. Eu estava lembrando de dois fatos em específico sobre esse tema de que se é possível viver a vida de comunhão da igreja primitiva agora. Eu creio totalmente que sim, é possível, se nós liberarmos esse aspecto ideal e entendermos que Cristo é a base. E alguém diga assim, mas você já viu alguém viver? Eu afirmo, Dag, sem medo de errar, que eu vivi isso e eu continuo vivendo isso. Primeiro, de uma forma visual mais impactante, por 8 anos você participou disso
Nós vivíamos 8 famílias, 26 pessoas na mesma rua, e chegou o tempo da gente não fazer encontros de grupo caseiro, porque não precisava, todo dia a gente estava junto. De fato, as dispensas eram uma só, não havia necessitados e ainda sobrava para a gente ajudar vizinhos. E era uma vida constante de correção, de oração, de temor, de ensino da palavra. O discipulado fluía enquanto a vida estava acontecendo normal, ou a vida acontecia normalmente enquanto o discipulado era praticado. Para mim, essa é a expressão viva. Mas o fruto disso, eu lembro que uma vez eu recebi um irmão que era, não sei se líder ou presbítero na época da localidade, num retiro específico em Vitória, ele ficou hospedado lá em casa. E ele ficou mais 2 dias além, depois de terminado, viveu algumas coisas com a gente lá, com todo mundo. E no final ele me perguntou assim, mano, como é que eu faço para fazer isso lá na minha cidade? E, rapaz, foi a primeira vez que me dei conta que eu não sabia o passo a passo. E eu receio que a igreja primitiva, se você perguntasse a um dos apóstolos, como é que faz para viver isso? A única coisa que eles iam recomendar era assim, olha, Cristo, prega o evangelho aos pobres, não come coisa sacrificada aí, nem o sangue dos animais. Que foi o que você vai lembrar que Paulo vai a Jerusalém para ouvir ele sobre isso. Faz o que eu estou fazendo, está certo? Eu estou pregando em vão? É esse o caminho? E aí Pedro, Tiago e João chamam ele e dão exatamente essa recomendação. Não havia um script pré-determinado para se alcançar um determinado objetivo. E não tinha manual, né? Não tinha manual, cara. Não tinha um mapeamento operacional, processos desenhados para que a coisa acontecesse. E de fato, um dia que esse irmão me perguntou isso, eu vi assim, muita humildade, muito carinho nele, mas também uma contaminação de um ideal, né? Eu lembro de outra vez, já numa cidade de Minas, quando eu estava lançando o meu CD Simples, eu tinha cantado aquela música, Pão, Carne e Vinho, e a irmã falou assim, me contaram como é que é lá na rua de vocês. Eu estou há 30 anos na igreja e nunca vi acontecer. Eu posso ir nas minhas férias, ficar lá com vocês para ver? Ela quase falou igual o Simão, né? Lá. Meus olhos viram a salvação de Israel, agora eu posso ir, Senhor. Então, esse nível de ideal trabalha contra a verdadeira prática cristã. Como é que aconteceu aquela rua? Não sei até hoje como é que foi planejado aquilo, porque nós não mandamos ninguém fazer. E aí passou o tempo, nós saímos de lá, depois nós fomos embora para o Paraná, e a comunhão entre os irmãos não é afetada, é curioso isso, né? Você passa 3 anos sem ver a pessoa, sem conta, parece que você teve com ela ontem. Não tem dívida, não tem peso, não tem também dificuldade de corrigir, de conduzir, de ajudar. É um negócio fantástico. E o que acontece é que, de fato, lá no Paraná, passado o tempo, hoje nós moramos numa comunidade rural lá, tem mais ou menos 7 ou 8 famílias também, e uma dos vizinhos lá, estava com um casal, vizinho nosso, conversando, e quando ele leu o meu livro, o da Rede dos Nós, a esposa perguntou para mim assim, mano, quando você veio para o Paraná, você gostaria de ter vivido as mesmas coisas que você viveu lá no Espírito Santo. Aí eu tomei um susto. Aí eu falei, não, peraí, o que eu vivo aqui é mais intenso do que eu vivia lá. E aí eu percebi uma coisa. Você pode dividir parede com a pessoa. Eu posso ter entranhável afeto de misericórdias com você e desfrutar de toda a eternidade proveniente disso. Mas você não ter a mesma experiência, a mesma experimentação. É possível eu estar dando a minha vida e por isso experimentando a eternidade. E o outro sequer perceber que está acontecendo. Esse casal, sem dúvida, é um dos mais próximos nossos lá. Mas quando ela fez essa pergunta, eu percebi uma dor no coração dela. Ela deseja viver aquilo. Mas até aquele momento, para mim, ela estava vivendo comigo. Algo mais intenso do que nós experimentávamos aqui no Espírito Santo. Então, assim, isso para mim foi muito prático, mano, porque trouxe uma sensação de que hoje em dia, com vivências atuais, modernas, nós criamos ideais. Sim. E me deu até um alívio de pensar que Deus desmontou aquela rua, porque poderia virar uma serpente levantada no deserto. E, de fato, eu vejo que a experimentação da vida cristã, da comunhão efetiva, não está atrelado a nenhum processo, a nenhuma técnica, nenhuma metodologia, mas sim ao poder do Espírito Santo e ao governo de Deus sobre a vida das pessoas. Mas há uma intencionalidade. Sim.
Eu quero, Porque as pessoas que se agregaram na rua queriam viver algo diferente do que estavam vivendo até então. Elas, na verdade, desejaram estar próximas para receber do Cristo e dar e compartilhar essa vida. Então, embora não haja eu penso que não haja uma técnica, um modelo, um manual, a intencionalidade. Mas a intencionalidade é necessária, senão nada ocorre. Não é um projeto mágico que acontece naturalmente. Se também, eu não for intencional, eu não vou na casa do meu irmão, eu não vou abrir minha casa para que o irmão venha. Eu preciso ter a intenção de receber pessoas na minha casa ou ninguém vem. E pensar nos caras igual nós, então, se eu não fizer o esforço de levantar da minha cadeira e ir, porque aqui, ó, preciso conversar um negócio pra vocês. A gente não gosta de sair de casa, não, a gente gosta de ficar em casa. Então a gente precisa renunciar a si mesmo e sair de casa para viver alguma coisa da comunhão cristã. Então, se não tiver essa intencionalidade, essa disposição, de fato, não acontece. Acontece não. E como é que processa o discipulado nesse negócio, Eric? Então, cara, eu acabei sem querer entrando no assunto aqui e falando um pouco. Eu vou te falar de uma percepção minha. É lógico que eu não pretendo que ela seja absoluta, nem doutrina para ninguém. Mas o discipulado, eu já causei muita polêmica com essa fala, não quero causar polêmica, eu nunca quis, mas causou. Mas eu vou repetir ela aqui agora. Primeiro, a gente precisa entender que Jesus não inventou o termo discipulado. Sim. Discípulo, igreja. Esses eram termos gregos que nem eram usados pelos judeus. Os judeus repudiavam totalmente a cultura grega como uma coisa profana. Jesus chega em Jerusalém no contexto onde os fariseus ensinavam os seus pupilos a os chamarem de pais espirituais. Eles eram chamados de pais espirituais dele. E eles exigiam, e eles mandavam e determinavam, e o cara tinha que seguir o script, se não seguisse, estava fora do processo. Era essa a relação que eles mantinham. Jesus chega nesse contexto falando sobre discípulo, sobre senhorio, que já era um termo mais praticado, mas era determinado somente ao Messias. Ele chega falando de senhorio, ele chega falando sobre o reino de Deus, e ele chega falando sobre discipulado. E num determinado momento ele pega 12 judeus, leva na frente de uma réplica de Roma, a cidade de Cesareia de Filipe, era uma pequena unidade de Roma nas localidades, né? Sempre que Roma ocupava militarmente uma região, ele mandava gente da nobreza e dos fidalgos lá e montava uma pequena Roma. O objetivo desses era fazer as festas, viver todo o estilo romano e chamar as pessoas da localidade a ver como era bom ser romano. Inclusive, ali se vendia as cidadanias romanas. Jesus leva os discípulos para frente dessa coisa, que era conhecida em Roma como Eclésia Romana, e Jesus usa pela primeira vez a palavra que nós quase deificamos de igreja como a referência do que ele faria. Então, ó, na cabeça dos judeus, só para vocês terem uma ideia da dimensão da quebra de paradigmas, Jesus estava usando uma expressão profana. Hoje, por causa da igreja católica, da igreja evangélica, nós temos a sensação de que igreja é uma coisa santa. Mas, na verdade, Jesus usou um termo que era considerado por eles profano. Sobre essa rocha eu edificarei a minha eclésia. Então, esses termos que Jesus não cunhou, não criou, mas ele usou para exemplificar para eles, promover neles uma quebra de princípios, de paradigmas, para que eles pudessem, então, entender o que Jesus estava querendo comunicar. Então, o discipulado, primeiro, não foi cunhado por Jesus. Mas a prática de Jesus com eles foi de efetivamente manifestar o Pai, embora Jesus nunca exigiu ser chamado de Pai. E, aliás, ele recomenda que a ninguém nós permitíssemos que nos chamassem de Pai. Então, o discipulado, ele começa, eu penso na mesma coisa que você falou aí sobre a comunhão, sem uma metodologia específica, sem regras rígidas, mas com uma intencionalidade troncal, uma intencionalidade de vida. Eu olho, eu vejo a distância que aquela criatura está da vida em Cristo Jesus, da vida eterna, e eu começo então a me dar por essa pessoa e multiplicar a vida que eu recebi dessa pessoa. Eu li há pouco tempo no livrinho Weak Church, ele define discipulado. Discipulado é a forma que aprendemos juntos como nos tornarmos semelhantes a Jesus.
Ó, que legal. Ele não estabelece uma vinculação de maior e menor, de mais maduro, menos Hierárquica, maduro, né? de hierarquia, né? Mas uma relação entre irmãos onde ambos estão, ou todos, mais do que dois também, estão juntos aprendendo a se tornar semelhantes a Jesus. Eu gosto de pensar, como você falou, que Jesus não inventou esse termo discipulado. Na verdade, eu acho que o discipulado foi criado lá no Gênesis, moço. Todo dia Adão, na viração do dia, Ia estar com você. ia prestar conta para o Senhor. Aí ele tinha seu momento discipulado. Ia conversar, não acho que prestar conta não é o termo certo. Ele todo dia, na viração do dia, ia conversar com o Criador, o que havia acontecido, o que era para acontecer ainda, até que numa dessas conversas ele sente falta da companheira, porque né, o leão tinha a leoa, a girafa tinha o girafo, e Adão não tinha Eva até então, né? Mas para mim o discipulado começou lá, e desde então foi dessa maneira que o conhecimento foi passado. Aqueles que tinham o conhecimento passavam por meio de um relacionamento, né? De uma forma ou de outra aí, mas era basicamente isso. Aí agora... Então, peraí, essa é uma definição importante. Então Deus, através de uma relação profunda e íntima, ele passava conhecimento através da experimentação efetiva, sim, da condução no efetiva, dia a dia. no dia a dia. Não tem espaço nesse ambiente para ansiedades, para pressa, Não. para isso que nós chamamos hoje de dominação. É um processo natural de alguém que deseja ser ensinado. Sim. E é um processo que ocorre enquanto se está indo. Não é um hiato no meio da história. Enquanto você está vivendo, você está aprendendo e sendo conformado a Cristo. No seu dia a dia. É na medida em que a vida ocorre que o discipulado acontece, que foi o que Jesus fez com os discípulos. Ele não parou para ficar 3 anos separado no mosteiro, dando treinamento intensivo e trazendo princípios e fundamentos e sei lá, tudo que a gente gosta de fazer, e métodos. Ele saiu andando com os camaradas e, na medida que a vida ia ocorrendo, ele ia trazendo o ensino, ele ia trazendo a prática, ele ia fazendo sinais e prodígios e milagres. E era um relacionamento intencional e um relacionamento intenso. Rapaz, eu estava pensando aqui que a gente confunde o discipulado como se ele fosse o ensino. Sim, porque a gente Isso tem é a uma mentalidade, porque a gente tem a mentalidade da escola fundada aí em 1700 e pouco na Prússia. Uhum. Nós trouxemos para o Evangelho a noção de aprendizado que o mundo secular tem. Eu não consigo entender que era assim no princípio. O carpinteiro ensinava, aliás, eu aprendi esses dias num curso aí sobre liderança. O cara falou no caminho do carpinteiro. Aí você, para treinar um carpinteiro, você precisa de, primeiro, um carpinteiro, né? Vai fazer o treinamento. Mas começa com aquele camarada que é o interessado no assunto, né? Ele vem e tal, eu quero aprender. Então tá bom. O que ele vai fazer? Vai limpar a carpintaria, vai fazer as coisas básicas, triviais. Ah, ele passou no teste ali, ele realmente quer aquilo, então ele vai investir em aprendizado. Ele é um aprendiz, ele vai começar a aprender as técnicas, o manejo das ferramentas, começar a fazer um pequeno conserto aqui, uma coisa ali e tal. Bom, ele saiu bem no aprendizado, ele vai se tornar um oficial, né? Vai ser um profissional que pode ele mesmo fazer o serviço. Ora, na hora que ele é um profissional habilitado, gabaritado, ele tem então a condição de formar um novo carpinteiro do zero. E aí ele então é um mestre carpinteiro. Ora, a vida nossa, o discipulado cristão devia ser isso. Você entra naquilo que Jesus falou: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Passa por um processo e chega a um ponto em que você recebe a palavra, agora você vai e faz aquilo que você me viu fazendo. Aí o discipulado, tá bom, a gente vai aprender enquanto estiver vivo nessa terra, mas se eu me disponho a cooperar com a vida de alguém para que ele compreenda o caminho de Cristo, eu preciso ter em vista isso, de que ele vai começar como filhinho, mas no menor espaço de tempo possível, ele vai estar treinando outros.
Isso põe ele ombro a ombro comigo. Exatamente. Ele deixa de ser um pupilo, né, que não é essa a figura do discipulado, mas ele deixa de ser um aprendiz para ser também um mestre. Né? Até que todos cheguemos à unidade da fé. todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Cristo. Então, esse discipulado em que você nunca cresce, que você nunca está igual ao seu mestre, é doente. Ele gera pessoas infantilizadas. Né? Esse negócio de ficar chamando de paizinho espiritual, meu papai, meu filhinho, isso gera pessoas infantilizadas, que não assumem responsabilidades, que não se posicionam naquilo que precisa se posicionar. Né? E o propósito não é ter eternos aprendizes, o propósito é ter pessoas que, debaixo da autoridade do Cristo que disse, agora vocês vão e façam discípulos, batizando, instruindo, e eu estou convosco, essa é a meta, é para isso que estamos caminhando, para trazer homens à maturidade, para trazer pessoas à maturidade em Cristo, para que estejamos ombreando, né, de ombro a ombro, unidos e trazendo o reino de Deus à terra, trazendo a expressão do reino de Deus à terra. Então, há na igreja, de modo geral, uma infantilização, pessoas que se recusam a crescer, pessoas que nem querem crescer, porque não querem assumir responsabilidade. Isso é uma irresponsabilidade total. É mais conveniente ficar sentadinho recebendo a vida inteira, né? Isso está fora do propósito. Talvez essa atitude seja a tal timidez que Jesus fala que não herdará o reino. Eu sei que preciso, mas não estou afim para não ter problema. Pode ser. Talvez. Pode ser. Então, eu entendo que o discipulado é um negócio, assim, fantástico, cara. Fascinante. É a forma que Deus, desde o princípio, veio ensinando seus filhos a se tornarem homens, a se tornarem maduros e a cumprir o seu papel na história. Deus já fez isso com Adão, e de Adão em diante, todos os pais fizeram isso com seus filhos. Né? E assim chegou até nós o Evangelho. Né? Agora, aí, de 200, 300 anos para cá, é que se começou a fazer escolas e se sentar em salas de aula para se aprender as coisas. Mas... Considerem comigo, então. Discipulado. Então, o discipulado não é somente o ensino metódico e a autoridade que você recebe para corrigir alguém do jeito, da forma como você quiser. O discipulado em Cristo Jesus começa primeiro com a consciência humilde de servidão. Eu sou servo daquele a quem eu pretendo ensinar ou cooperar. E aí, sobre ensino, Dag, eu li em um material sobre educação clássica uma definição sobre disciplina que eu achei a mais completa e fantástica que eu já vi na minha vida. Ele fala que disciplina, ele cita a palavra de Deus quando fala sobre a disciplina, conduzir os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E quando ele define disciplina em 4 eventos. A instrução, que pode ser metódica ou não, mas ela precisa de qualquer forma ser intencional, ela precisa ter um objetivo. O exemplo, eu instruo, trago para perto para que veja eu fazer, e a gente vê esse elemento na caminhada com Jesus e os discípulos ali. Bem de verde. A supervisão, quando eu envio, delegando autonomia, delegando poder a eles e supervisiono o trabalho, né? Isso. Eles voltam e vêm prestar conta para Jesus. Jesus, os mortos, os doentes foram curados, os espíritos malignos desobedeceram. Aí o Senhor falou assim, vocês deviam estar alegres porque o nome de vocês está no livro da vida. Então Jesus traz uma correção de curso ali para a essência. Sim, de propósito. Isso de propósito, essa supervisão. E por último, a correção. Eventualmente, é necessário uma correção ou outra. Só que quando nós reduzimos o discipulado ao processo de um ensino metódico e a correção constante, eu começo a criar pessoas que todo momento que abre a boca levam um tapa na cabeça. Será que isso pode gerar? Será que isso pode gerar uma comunidade de pessoas fortes que estão dispostas a dar a vida para manifestar a vida de Deus? Jamais. Eu ouvi o Evilber falando na pregação uma vez que nem um porco velho volta num coxo se toda vez que ele chegar lá ele vai tomar uma paulada na cabeça. Não vai. Não vai. E aí o medo de errar e ser corrigido e repreendido de qualquer maneira é tão grande que as pessoas não ousam. As pessoas não tentam. Porque
tem uma coisa fundamentada em medo e culpa, que, aliás, é uma miséria total. Culpa e medo é forma de dominar as pessoas, é forma de controlar as pessoas. Um amado lá de Salvador, um queridão, que eu conheci há pouco tempo atrás, ele estava falando num dia, num encontro de líderes, ele estava falando sobre a principal função desse negócio que a gente chama de líder na igreja é cooperar com os santos para que eles exerçam o ministério comum de todos os santos, o sacerdócio de todos os santos. Sim. E isso começa por, primeiro, eu entender que eu sou menor do que ele. Porque se eu tratar alguém como se eu fosse superior, ele nunca vai entender que ele é sacerdote. Ele vai entender que ele precisa de um mediador. Exatamente. Então esse é a primeira quebra da doutrina de Cristo. O segundo aspecto do ensino de alguém ser sacerdócio é na hora que ele começar a manifestar o sacerdócio, eu ter respeito pela manifestação do sacerdócio. Isso não quer dizer que não vai ser corrigido eventuais desvios. Mas eu preciso respeitar a força, a forma, a intensidade com que o Espírito atua nessa pessoa. E encorajá-lo ao invés de a gente ficar tão preocupado em que tudo seja perfeito, por causa do ideal que a gente mantém, que a gente dá paulada na cabeça das pessoas quando elas vão comer. Né? Ao invés de encorajá-los a seguir ousadamente, ainda que precisem de correção. E por fim, eu preciso que eles saibam que nós somos, que eles são tão sacerdotes quanto aqueles que estão cuidando deles. Para que eles não percebam que de alguma forma ou em alguma perspectiva há em mim algo que não há nele, porque essa é a verdade. Né? E se eu cuido do Dag, e eu ensino o Dag a vida inteira que eu tenho mais do que ele tem, eu não estou gerando um discípulo de Jesus, eu estou gerando um prosélito. Segundo Jesus, 2 vezes filho do diabo. Mas se eu ensino para os irmãos, desde novos, que aquilo que habita em mim, a unção que habita em mim, exatamente na mesma intensidade, força e credibilidade habita nele, eu começo então a modificar a fé dessa pessoa, para que ela creia, e com certeza vai ser um discípulo que vai atuar e operar melhor do que eu. Exatamente. Eu fico pensando, se na fala de Jesus de que nós faríamos obras maiores que a dele, não existe um modelo de operação. Talvez o nosso objetivo, enquanto pastores do rebanho, eu não estou falando aí de pastores de 1000 ovelhas, estou falando de pastor de 5, 6 ovelhas, tá? É desse tipo de pastoreio que eu estou falando. No exercício do nosso pastoreio, nós devêssemos ter os critérios. Eu vou trabalhar, eu vou dar a minha vida para que esses 5, 6 homens que eu cuido façam obras maiores que as minhas. Exatamente. Sejam discípulos melhores do que eu sou. Mais parecido com o Senhor Jesus do que eu sou. Eu vi uma vez um irmão falar comigo assim, ele era de um outro grupo cristão, e ele disse assim, eu gosto muito de ouvir vocês falarem sobre o reino de Deus, sobre discipulado, mas quando vocês falam dos discípulos, parece que é uma elite no meio cristão. E a sensação que eu tenho é que eu nunca vou chegar a esse nível. Como é que você vê uma afirmação dessa? Rapaz, o pior é fazer autocrítica e saber que às vezes a gente se comporta dessa maneira. Eu não sou evangélico, eu sou discípulo. Já ouvi e já falei isso. Então, na verdade, a nossa afirmação nos faz parecer superiores. E, na verdade, não tem superior. A questão é, tudo depende da graça de Deus que nos alcançou. A virtude é dele, o mérito é dele. E o discipulado, na verdade, é a única resposta digna que nós temos a dar ao amor com que Deus nos amou. Não tem outra resposta. O nos tornarmos discípulos de Cristo completamente, na expressão ali da palavra, de renunciar a tudo e a todos e até a si mesmo, é a única resposta ao grande amor de Deus que me alcançou. Como dizem Hebreus, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, cara, o discípulo é aquele camarada que compreendeu que sem Jesus ele está perdido e que ele foi achado por obra e graça do Espírito Santo. E agora seu coração está tomado de gratidão, de alegria e de satisfação por poder cumprir o propósito de Deus na sua vida. Por isso o jugo é suave, o fardo é leve.
O fardo e o jugo do discipulado são leves, porque são o fardo e o jugo de Cristo. É Ele quem leva o peso. E Ele nos chama para caminhar junto com Ele. E a promessa dele é que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Ele não foi embora e nos abandonou aqui. Ele enviou o Espírito. Tem um segredo aí mirabolante, cara. E eu estou sendo irônico, tá? O jugo, então, que é aquela canga do boi, não é o jugo do Eric com o Dag. Não. É do Dag com Cristo. Isso. Do Eric com Cristo. Isso. Então, quando nós transformamos o discipulado no jugo do irmão mais velho com o irmão mais moço, vira um peso vai dar absurdo. ruim, vai ficar pesado, vai desanimar. Vai desanimar. E talvez seja por isso que se rompem relacionamentos com tanta facilidade. Sim. E talvez por isso seja que se precise de estruturas para manter as pessoas perto, porque a relação em si não sustenta a vivência. Sim. Mas se você olhar em Colossenses, diz lá que Jesus, como é que é lá? Fugiu o versículo aqui, mas Jesus é a essência que conecta tudo. Nele subsistem todas as coisas. Então, meu irmão, o nosso vínculo subsiste nele. Não é no Eric, nem no Dag, nem no compromisso que nós temos com o outro. O nosso vínculo subsiste porque nós nos encontramos nele. É porque nós nos encontramos nele. Porque se nós formos procurar razões para não nos encontrarmos, nós vamos ter um monte, meu amigo. Você sabe tão bem quanto eu. É uma distância principalmente 2.190 quilômetros de distância, já é um bom motivo para não se ver mais. Entendeu? Então, e aí, você falando o mistério, para quantas vezes a gente encontra irmãos que você nunca viu na vida e que do nada aparece a química, a identificação. Por quê? Porque o Espírito que habita nele é o mesmo que habita em mim. Então, o Espírito que em nós habita, né? O Cristo que vive em mim, conecta com o Cristo que vive no outro. E nós, então, podemos andar e aprender uns com os outros. E estaremos sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Por mais maduros que sejamos, sempre estaremos aprendendo e sendo conformados a Cristo de fé em fé e de glória em glória. Bom, meus amados, não há vida cristã sem comunhão. Assim como não há vida cristã sem discipulado. Não há vida cristã sem Cristo. Exato. Nele subsistem todas as coisas. Eu não posso pretender, com alguma técnica psicológica, algum anseio carnal, algum desejo meu, ainda que seja bom, virtuoso, né? Porque quando eu acho, não, mas eu estou desejando o melhor para o próximo, mas eu estou estrupiando ele, porque eu estou querendo fazer do meu jeito. Ainda que haja boa intenção, se isso não passar pela cruz, não há vida nesse negócio. Não há. Queria recomendar a você que você meditasse nisso aí, pensasse nessas palavras. Se você quiser postar algum complemento, alguma inserção, pode postar nos comentários aí. Se quiser nos mandar também uma mensagem para conversar com um de nós, estamos à disposição de vocês. Vou deixar o Dag estar finalizando aqui com alguma mensagem, depois a gente encerra. Obrigado. Faço minhas palavras do Eric. Eu sou ruim de finalizar esses negócios, cara. Mas o negócio é o seguinte, queridos, há muito mais. Em Deus há muito mais para ser vivido, experimentado na relação com os irmãos, na relação com Deus, no partir do pão diário. Há muito ainda a ser experimentado e ser compartilhado. E está disponível a todo aquele que buscar, procurar e bater. Ele disse que seria encontrado por aqueles que o buscassem, que ele daria aquilo que fosse pedido. Então, faça isso, busque, bata, vá ao encontro, seja intencional, vá ao Pai e peça a Ele
para que Ele faça aquilo que é o propósito dele. Ele não vai ter nenhuma dificuldade de atender essa oração. Então, com certeza você vai ter o amém. Ore com sinceridade e você vai experimentar essa realidade de vida em Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Grande abraço.